As grandes jazidas de carvão metalúrgico e térmico de Tete descobertas nos últimos anos são das maiores do mundo. A mineradora Vale está lá em Moçambique desde 2004, já emprega cerca de 1.700 pessoas. É quente e fria a paisagem. Quente porque a temperatura não engana, fria porque são quilómetros a perder de vista de um deserto fabricado pelo homem com poucos homens dentro. A imensidão de terra remexida, misturada com a riqueza das entranhas, o carvão, ganha forma aos montes, estrategicamente colocados para os caminhões de grande porte os mudarem de sítio. A cor, o castanho que enegrece, quanto mais fundo se escava, ajuda a criar a primeira sensação, a de um deserto fabricado às fatias, quente e frio. A concessão mineira são 23 mil hectares, o Duarte, em termos de o direito de uso e aproveitamento da terra, em torno de 22 mil hectares, e hoje a gente está usando uma fração desse total. Uma fração onde tudo o que se move parece minúsculo, mesmo as maiores viaturas, até as que de uma só vez carregam 400 toneladas de carvão. Na mina de Moatize, explorada pela empresa brasileira Vale, há 10 exemplares, imponentes, os maiores a operar em África. Cremildo tem 29 anos, mede 1,65 m. É um dos condutores destes gigantes de rodas. O primeiro dia enfrentei o caminhão, foi de noite. Foi uma disputa grande, não foi tão fácil. Eu até pensava em desistir. Eu enfrentava, passava isso para a minha família, para não vejo a hora de sair dessa. Será que um dia vou sair disso? Não é de aguentar, não. Mas a família foi me encorajando, dando força. A vida em si, enfrenta lá. Eu sei que vai ser fácil. A primeira noite foi lá embaixo mesmo na mina a carregar? Foi na mina, claro. E pensou assim, amanhã não vem? Tive problema de susto até, nem consegui dormir no dia seguinte. Ficou Mas assustado? agora já enfrentei, sei que é coisa que enfrento dia após dia, né? Consideramos comida de casa, lá visitamos a família, cá vivemos. Hoje estamos a operar cerca de 39 caminhões, né? Temos 29 caminhões que têm capacidade de transporte de 240 toneladas e temos 10 caminhões que são designados de 400 toneladas. Temos 11 máquinas de carga de grande porte que visam fazer o carregamento destes caminhões em cada frente de lavra, tanto no material externo, que é o material de cobertura, né? e como no carvão. Stella, a doméstica que quis ser motorista, diz que a coragem ultrapassou o medo e agiganta-se ao volante. Tive aquela imaginação, por que não tentar ir me inscrever, saber, conhecer o que é esse fora de estrada. Aí é que me inscrevi. E inscreveu-se logo para conduzir caminhões ou para fazer outro tipo de tarefas? Para conduzir o caminhão. Era mesmo o que queria vir fazer? Positivo. É um orgulho para si? Muito. Uma mulher, só o que ouvíamos era nos homens. Mas por que não fazermos o que os homens fazem? Nós mulheres somos capazes. Antes de arrancar, talvez lá embaixo podem ter alguns operadores que não têm conhecimento e queremos dar partida. Devemos buzinar por 2 vezes. Isso é o sinal que o equipamento está para sair. Os capazes de sair e enfrentar o susto, trabalho não faltará. A Vale Moçambique tem a concessão desta jazida por 35 anos. Instalou-se nesta vila da província de Tete em 2004. Começou a operar em agosto de 2011. É um carvão de altíssima qualidade, um veio de 30 metros de espessura e a gente tem 70% de carvão metalúrgico, é um produto nobre. Aqui a gente produz basicamente 2 produtos, que é o carvão metalúrgico de altíssima qualidade usado na produção de aço e um carvão que a gente chama carvão térmico, que é um carvão de um pouco mais baixa qualidade, mas de alto poder calorífico, que é usado para a produção de eletricidade. Então esses são basicamente os 2 produtos. 70% da produção é do carvão metalúrgico, carvão tipo metalúrgico, e 30% da produção é de carvão térmico. Hoje é a jazida conhecida e não explorada ainda de melhor qualidade e maior
em todo o mundo. E tem um potencial gigantesco realmente de ser transformador para o país. Já tem capacidade instalada de 11 milhões de toneladas, mas ainda não produz o que é capaz, porque o escoamento não se faz ao mesmo ritmo. O que aconteceu é que muitos dos projetos também tiveram um ritmo muito acelerado e então entraram em produção em tempo, iria dizer, quase recorde. Normalmente, uma exploração mineira desta dimensão leva cerca de 10 a 12 anos entre a pesquisa e o início da produção. A Vale, por exemplo, em menos de 6 anos entrou em produção. No caso da Riversdale, Rio Tinto, o tempo ainda foi mais curto. Neste momento, a capacidade instalada de todas as mineradoras está perto de 17 milhões de toneladas. Por ano. Infelizmente, a capacidade de escoamento, só agora, esperamos que até o fim do ano, atinja cerca de 6 milhões de toneladas por ano. Este constrangimento obrigou à criação de parcerias entre o governo e as principais empresas mineiras, de forma a acelerar a recuperação, construção de vias terrestres, ferroviárias, portuárias. É nesse contexto que a terminal provisória de carvão na Beira, o Cais 8, foi construído no investimento de cerca de 140 milhões de dólares, que foi participado pela Vale e Rio Tinto, em cerca de 68, 32%. Estimou-se que era possível atingir nos próximos 10 anos cerca de 100 milhões de toneladas de carvão por ano, havendo capacidade de escoamento. E para isso havia de Sena, a linha de Sena tem capacidade limitada devido aos problemas do Porto da Beira, etc., os assoreamentos e tudo isso. Aquele porto tem capacidade para 20 milhões de toneladas de carvão, neste caso concreto. Mesmo recuperada, a velha linha férrea do Sena, que liga Teta à Beira, não comporta a capacidade produtiva das novas investidas. A alternativa a estas limitações passa, por isso, por investir no corredor de Nacala, uma ligação que atravessará por via férrea o Malawi, até chegar ao porto de Águas Profundas. Nós temos um projeto em construção, que é o projeto da linha de Nacala, o corredor de Nacala, que envolve a construção de 300 quilômetros de ferrovia nova, passando pelo Malawi, mais a reabilitação de 700 quilômetros, mais ou menos 700 quilômetros de ferrovia, para o porto de Nacala, que é um porto também que está em construção. Qual é a vantagem de Nacala? A vantagem de Nacala em relação ao Porto da Beira é um porto de águas profundas. Então, permite o carregamento de navios de maior calado, navios do tamanho Cape Size. Sua Excelência, o Presidente, está a visitar o Malawi, quer dizer, isso significa que há boas relações, tanto políticas e econômicas, já nesta perspectiva. E nesta altura Moçambique tem a presidência da SAR, que é a Associação das Linhas Férreas da África Austral. Portanto, temos instrumentos jurídicos e sociais que nos permitem dirimir, havendo qualquer conflito. Além dos corredores do Sena e de Nacala, recentemente foi aventada a possibilidade de ser construída uma terceira via de Moatize, o corredor do Zambeze. São 3 corredores. Assim pensamos que Nacala pode, numa fase inicial, 30 milhões de toneladas, Beira poderá fazer 20 milhões e o corredor do meio poderá ir de 25 a 100 milhões de toneladas. O do meio do Zambeze? O corredor do Zambeze. Investimentos avultados de muitos bilhões de dólares para acelerar um país ainda a erguer-se, depois da guerra civil terminada no início dos anos 90, ainda sem infraestruturas adequadas ao ritmo avassalador das novas descobertas. Isto é como aplicar doses maciças de medicamento num paciente. Aquilo que pode ser um remédio para curar também pode matar. Não? Tem esse receio? Então, se não se tomarem as medidas, porque aquilo que pode parecer positivo, efetivamente tem alguns efeitos negativos. Quer dizer, uma injeção em massa de muitos bilhões de dólares tem efeitos negativos na economia também, num certo sentido, como a apreciação da moeda, eleva os custos das exportações e eleva os custos de produção.
O que gostaria de ver é esta capacidade existente para efetivamente ser capaz de fazer o estudo, o planeamento e desenvolver políticas mitigadoras dos impactos negativos que isso vai ter. O futuro constrói-se agora a passos largos em Moçambique. Em Tete, o minério ganha chão às populações, impõe-se. Temos atividade mineira a correr um pouco por toda a província, todo o Tete, neste caso, está sendo prospectado, está sendo desenvolvido. No cenário de se avançar para uma ocupação efetiva de terra para o setor mineiro, teríamos uma situação em que mais de metade da província seria ocupada mesmo só pela atividade mineira. Mas é preciso acautelar aqui que com o zoneamento agrário que está sendo feito, tem que haver reservas para a atividade agrícola, reservas para a atividade mineira e todos os outros cenários económicos têm de ser acautelados. Obviamente, se tivermos que remover a cidade de Tete para que se faça a produção do carvão, não vai acontecer hoje. Temos que reassentar toda uma província, porque toda a província é alvo hoje de projetos de prospecção de carvão e de outros minérios. Quando eu falo de outros minérios, eu falo de ouro, falo de minérios de ferro, falo de metais básicos, falo de calcários, são minerais industriais, falo de pedras preciosas e semi-preciosas. Então, há uma diversidade de potencialidades que se encontram na província de Tete. E há essa indicação de que pode haver tudo isso? Há indicação de existência destes, mas carecem de estudos para aferir em que quantidades são quantidades economicamente viáveis ou não. Pode ser uma simples ocorrência, mas que não dite necessariamente uma exploração economicamente viável. Só na província de Tete foram atribuídas cerca de 230 licenças de prospecção e pesquisa de vários minérios. A Vale Moçambique é a maior empresa instalada na região. China, Japão, Coreia, Índia, Brasil, África do Sul, Europa são os mercados consumidores. A Vale de Moatize espera produzir até ao final de 2013 6,2 milhões de toneladas de carvão. O auge do processamento atingir-se-á em 2018 com 22 milhões de toneladas. Nessa altura, toda esta estrutura será duplicada. Fernanda de Oliveira Ribeiro, Luís Pinto e Rui Rocha. A SIC em Moatize, Tete.